Agora você acompanha a discussão de assuntos da sua região no nosso JA Ideias. Por aqui nós queremos aproveitar esse dia D promovido pelo Cine Municipal, que está oferecendo mais de 300 vagas para deficientes no mercado de trabalho, para falar sobre a questão da inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Algo que é previsto em lei, mas será que está sendo cumprido? Está conosco aqui o auditor fiscal do trabalho, Rafael Faria Giger. Boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Cristina. Bom, Rafael, você sentiu na pele esse problema, né? Porque você é deficiente visual, mas formado em engenharia e nunca conseguiu um trabalho no ramo que você se formou. Exatamente, Cris. Toda vez que eu chegava numa entrevista de emprego, quando o empregador me conhecia pessoalmente, ele olhava para mim, via minha deficiência visual e, de repente, eu já não tinha mais o perfil da vaga. Puxa vida, mas você se formou, né? Você conseguiu fazer todo o curso direitinho, por que não tinha? Exatamente, né? O que a gente vê na fiscalização do trabalho é que muitas empresas dizem que não encontram pessoas com deficiência. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra muitas pessoas com deficiência, como mesmo ali apareceu na matéria, procurando emprego e ainda desempregadas. Então, esse número não fecha. Pois é, por que não fecha? As estatísticas mostram que tem pelo menos 10 candidatos para cada vaga. Então, o que mais a gente tem visto, pelo menos ao falar com o público das pessoas com deficiência procurando emprego, e o que aconteceu já comigo, né, como experiência pessoal, é que as empresas, elas escolhem a deficiência. Elas buscam contratar a pessoa com a deficiência mais leve. A gente até comenta, né, que a empresa quer o cego que enxerga, o surdo que ouve, o cadeirante que caminha. Mas quando tem uma lei de cotas para garantir o emprego de todas as pessoas, mesmo que elas tenham deficiência, as empresas têm que compreender que as pessoas com deficiência, por definição, têm limitações. E, portanto, a empresa que precisa se adaptar... E se adequar e oferecer uma função que dê naquela deficiência, né? Pois é, por ironia, você acabou virando fiscal de toda essa situação, né? Sim. E como é que está sendo essa fiscalização? Vamos lembrar bem o que diz a lei. Sim. A lei de cotas, ela existe desde 91. Mas, infelizmente, né, ela passou a pegar quando a fiscalização iniciou. Ela diz que toda empresa com 100 ou mais trabalhadores tem que manter de 2% a 5% dos seus empregados como pessoas com deficiência. E isso está acontecendo? Cada vez mais, graças à fiscalização. Para te ter uma ideia, pelos últimos dados da RAIS, há em torno de 418 mil pessoas com deficiência hoje trabalhando no Brasil, sendo que 95% delas estão em empresas que são obrigadas a cumprir cota. Ou seja, se não há lei, não há fiscalização, essas pessoas lamentavelmente voltam para casa. Exatamente, e são obrigadas, e aquelas empresas que não fazem isso podem ser multadas e são multadas. São multadas. Lá nós do Núcleo Igualdade no Trabalho fiscalizamos todos os dias as empresas e as multas podem ser bastante amargas, até R$233 mil pode ser o valor de uma multa por não contratar pessoas com deficiência. Agora o que a gente estava falando aqui sobre adequação é muito importante, né? Porque por que existe tudo isso? Justamente para incluir essa pessoa com deficiência, fazer essa pessoa se sentir útil, né? E no mercado de trabalho. E muitas vezes a função que é dada para ela, se não é adequada, ela pode se sentir pior. Sim, é importante que as empresas tenham um programa de inclusão, justamente para se adequar. Nós acreditamos que todas as pessoas com deficiência têm condição de trabalhar, desde que se façam as adaptações adequadas. Por exemplo, eu sou auditor fiscal do trabalho, né? Muitas empresas, elas chegam lá na fiscalização para dizer que não conseguem contratar, por exemplo, um deficiente visual. De repente me vem ali que o auditor que está fiscalizando eles é um deficiente visual e de repente aquele argumento perde o sentido. Claro. Porque basta ter as adaptações necessárias. Claro, eu não exerço todas as atividades do auditor fiscal, mas as que eu exerço com acessibilidade, com as ajudas técnicas necessárias, eu trabalho com 100% de eficiência. Uma outra questão, o salário do deficiente é o mesmo de um salário de uma outra pessoa normal? Sim, o empregado... Deve ser que exerça a mesma função. Justamente, o trabalhador com deficiência, ele tem um direito ao trabalho adaptado, mas a remuneração é exatamente a mesma. Sim, senão seria uma discriminação. Com relação à carga horária? A carga horária é a mesma, a não ser, como a gente está falando sobre adequações, né, porque não é só rampa, não é só sistema sintetizador de voz, algumas deficiências, talvez a pessoa precise de uma carga reduzida de trabalho, por causa da sua compleição física, etc. Nesses casos, ou até mesmo para algum tratamento, de fisioterapia, alguma coisa assim. Nesse caso, sim, é permitido uma jornada diferenciada por conta dessa adaptação. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Lembrando então que está acontecendo hoje, como o Bernardo já mostrou para a gente, esse dia D com muitas oportunidades. Então é hora também do deficiente ir lá atrás com a sua carteira de trabalho para conseguir uma vaga, né? Justamente. É a oportunidade que se cria, né? Agora, infelizmente, muitas pessoas estão desacreditadas, mas tem que ir atrás. Volte ao Cine, tem muitas empresas que estão sim indo atrás, fazendo bons programas de inclusão e buscando contratar essas pessoas. Tá certo, muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. E ainda